Olá, tudo bem? Sou professora Ana Lúcia, professora que vou trabalhar com vocês ciências. E aí eu trouxe um trabalho muito interessante para nós discutirmos hoje. Tudo bem? Todos com saúde, que bom. Vamos para a nossa aula. Nós temos a aula 6 do eixo Ambiente e Vida. O conteúdo, os animais e circulação. Vamos estudar a circulação dos animais. A habilidade. Vamos participar de situações em que os conceitos e procedimentos científicos, juntamente com as reflexões sobre a natureza ética da ciência, são mobilizadas para direcionar tomadas de posição acerca de situações sociais, atuais e relevantes. Oi, tudo bem? Vocês estão com o caderninho? Tudo bem preparado? Vamos para a hora de estudar, né? Vamos conhecer o sistema circulatório. Olha que interessante. Olha o nosso desafio de hoje. Eu preciso conversar com vocês sobre o sistema cardiovascular. Por que esse nome, professora? Porque eu vou precisar explicar para vocês e vocês vão conhecer como que o nosso sangue circula dentro do corpo. Como é que ele passa pelo coração, como é que ele vai para os vasos sanguíneos e como ele retorna. Então, esse conhecimento da ciência, ele é formado principalmente pelos vasos, pelo coração e vasos sanguíneos, que nós vamos entender quais são esses vasos sanguíneos que faz essa circulação. Tudo bem? Logo depois, nós precisamos, dentro desse sistema cardiovascular, entender que ele, dentro do nosso corpo, ele tem uma responsabilidade muito grande. Que responsabilidade é essa, professora? De fazer o nosso sangue circular em todas as células do nosso corpo. E como que ele vai fazer? Ele só vai se deslocando e transportando os nutrientes e o oxigênio para todo o corpo. Tudo bem? Então, nós vamos ter detalhes sobre isso. Olha aí que vocês estão visualizando. Vamos olhar com mais detalhe agora o aparelho cardiovascular? O que vocês observam aí? Vocês observam o coração fazendo seus batimentos, vocês estão vendo? E o que eu poderia mostrar com mais detalhes para vocês? É o posicionamento desse coração. Vocês observam que o coração ele está entre os dois pulmões? Vocês conseguem observar que o coração está entre os dois pulmões? Importante, ele está dentro da caixa torácica. Depois dessa observação feita por vocês, eu gostaria de mostrar para vocês a importância desse coração estar conectado com os outros vasos sanguíneos. Vocês observam o coração com seus batimentos, com a frequência cardíaca, e ao mesmo tempo, o que eu consigo mostrar para vocês aqui? Que nós temos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são muito importantes. Por quê? Porque ele vai fazer toda a distribuição do sangue, tá bom? Para o corpo, e como também essa circulação, esses vasos que eu apontei para vocês, ele também vai trazer de volta o sangue para o coração e depois ser distribuído para os pulmões. Agora, vamos estudar um pouquinho sobre como que se dá essa circulação do sangue, tudo bem? O sangue, o que é o sangue, professora? O sangue, ele é um líquido vermelho, viscoso, que circula por todo o corpo. Vocês observem isso. Vocês estão observando que ele é um líquido viscoso e que ele circula em todo o corpo. E qual é a função desse sangue, professora? É justamente fazer o transporte, ele transporta, ele leva e ele traz nutrientes que são absorvidos no intestino e também ele faz a distribuição dos gases. Quando ele vai levar alimentos para as células, ele está levando gás oxigênio. Quando ele retorna de toda a circulação do corpo
e retorna para purificar esse sangue, ele vem trazendo o gás carbônico. Observe, ele é viscoso, então esses gases, tanto o oxigênio como o gás carbônico, eles vão aderir a essas placas que vocês estão observando para poder fazer esse transporte. É assim que funciona a circulação cardiovascular do nosso corpo. Eu gostaria de mostrar para vocês como é que acontece essa circulação, para vocês perceberem a importância, né? Nessas imagens que aparecem, vocês veem o vaso dando disponibilidade para que esse sangue circule. E se vocês observarem, passam vários tipos de células. Passa as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, passa os leucócitos, glóbulos brancos, e passam as plaquetas. Vamos ver se vocês observaram a passagem deles? Tem os glóbulos vermelhos passando, dei uma olhada aqui, ó. Glóbulos vermelhos passando, deixa eu localizar aqui para vocês. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Tem tudo isso no sangue? Tem tudo isso no sangue. Nós temos no nosso sangue glóbulos vermelhos, tá? Que vão levar e trazer o gás carbônico e o oxigênio. Tem os glóbulos brancos, que vão fazer a defesa do nosso organismo. Os leucócitos são muito importantes. E as plaquetas, que fazem a questão da coagulação do nosso sangue. Em algum corte, são as plaquetas que fazem a coagulação do nosso sangue. Então, olha que maravilha. Além do nosso sangue circular, nós ainda temos glóbulos vermelhos, que fazem o transporte dos gases, oxigênio e gás carbônico. Nós temos os glóbulos brancos, que são os leucócitos, que fazem a defesa do nosso organismo. E nós temos as plaquetas, que são responsáveis de formar fibrina logo em seguida, para poder fazer a coagulação do nosso sangue. Olha como é interessante, né, gente? Nós entendermos que o sangue também é formado por outros elementos. Isso é muito importante. Agora, nós vamos dar sequência para vocês conhecerem a estrutura do coração. Ele é um músculo oco, que quer dizer, ele é vazio, ele tem um vazio dentro dele, em forma de cone e relativamente pequeno. Professora, por que ele tem a forma de cone? Porque ele vai precisar apresentar a base dele, como também ele vai apresentar os ápices. Se você olha na imagem que nós estamos projetando, ela diz que ele pesa de 250 a 300 gramas. E olha, observem que o coração ele é do tamanho do teu pulso fechado. Fechem a mãozinha de vocês e comparem. Olhe, observe, esse fechar do pulso de vocês é exatamente o tamanho proporcional do coração de vocês. E se vocês observam na imagem que nós estamos projetando aqui para vocês, vocês vão visualizar o coração com vários cortes e você observa que ali nós temos átrio direito, estão observando? Nós temos o ventrículo direito, nós temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Para a nossa conversa de hoje, essas 4 cavidades são muito importantes vocês observarem. Tudo bem? E esse coração que tem essas cavidades, ele também tem artérias e tem veias, que vão vascularizar esse coração e, ao mesmo tempo, tentar nutrir o coração, nutrir o pulmão e nutrir nosso cérebro e nutrir todas as partes do nosso corpo, tá bom? Coração localizado na caixa torácica, entre os pulmões, vocês já visualizaram, é aí a localização do nosso coração. E o que é muito importante nós percebermos, que esse coração, ele tem movimento. Vocês sentiram o pulso que ele faz? Esse movimento eu quero apresentar para vocês. O coração contrai, tá bom? Ele comprime o tamanho dele, que é chamado de sístole, e, ao mesmo tempo, percebam que ele bate muito fortemente, ele relaxa. Quando ele relaxa, é a diástole, tá bom? Esses batimentos cardíacos, de relaxamento e contração do coração, é independente da nossa vontade. Nós não temos vontade sobre o coração. Ele faz, sim, a contração, a sístole, e, ao mesmo tempo, ele relaxa fazendo a diástole. Tudo bem?
Agora vamos ver o funcionamento desse coração, que é tão importante para bombear o sangue para todo o corpo. Vocês observam aí os batimentos? Ele faz a contração e faz também o relaxamento. Observe, ele contrai e ele relaxa. E aqui nós observamos que ele tem uma base, né? Aqui ele tem uma base e ele tem o ápice, né? E ele tem as 4 cavidades. Nós temos aqui o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Isso é muito importante nós conhecermos esses 4 partes, as 4 cavidades do coração. Tudo bem? Conhecendo as 4 cavidades do coração, quero mostrar para vocês a anatomia desse coração. Fazendo um corte transversal desse coração, o que nós observamos? Que tem uma cavidade aqui, ó, uma cavidade, nós temos uma cavidade, que é o átrio direito, nós temos uma cavidade, que é o ventrículo direito, nós temos uma outra cavidade, que eu quero apontar aqui para vocês, que é o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Observe que eles não fazem conexão, não tem como ter mistura entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Não tem como ter mistura entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Por quê? Porque ele não pode formar uma comunicação. Avançando mais um pouquinho no funcionamento, eu gostaria de que vocês observassem como é que isso acontece. Olha a coisa fantástica. Do lado direito, vocês observam o coração com uma sinalização de sangue de cor azul, tá bom? Claro que o sangue não é de cor azul, é só para diferenciar para vocês. Vocês observam que no átrio direito, ele faz esse relaxamento, essa contração, mas ao mesmo tempo ele lança o sangue para o ventrículo direito, olha como ele expande. E ao mesmo tempo o ventrículo direito faz a expansão desse coração, sabe para onde? Para os pulmões, vai para os pulmões, né? Observando de novo aqui o lado esquerdo, que está todo com sangue vermelho. Vocês observam como é que faz essa caminhada do sangue? No átrio direito, vocês observam aqui que chega toda a parte do sangue. E também para o ventrículo esquerdo, esse sangue é todo mandado para todo o corpo, pelo ventrículo esquerdo. Então, aqui, mais uma vez, só para nós fixarmos o que é muito importante. Aqui do lado direito do coração, eu tenho o átrio direito, eu tenho o ventrículo direito. Do lado esquerdo do coração, eu tenho o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Essas 4 cavidades são importantes para os nossos estudos. Avançando mais um pouquinho, eu gostaria de mostrar para vocês que nós temos algumas válvulas, né? E essas válvulas servem para quê, professora? Para fazer o impedimento, quero mostrar aqui para vocês que ela faz o impedimento que esse sangue possa voltar. Esse sangue não pode voltar, ele só pode seguir do átrio para o ventrículo, tudo bem? Ele só pode vir na direção de átrio para ventrículo, ele não pode voltar. Por isso que as válvulas são importantes, a existência dessas válvulas, porque ela não permite que essa sequência do sangue retorne do ventrículo para os átrios. Por isso que eu gostaria que vocês entendessem muito bem o funcionamento dessas 2 válvulas. Ela não deixa esse sangue fazer a volta dos ventrículos para os átrios. Isso é importante. Olha como ele faz o movimento. Você observa que o sangue chega no átrio, vai para o ventrículo, do ventrículo vai para o pulmão, e do lado esquerdo chega no átrio, tá vendo ali? E expulsa do átrio para o ventrículo, e do ventrículo esquerdo vai para hidratar e circular, nutrir todo o corpo. Então, o sangue chega do lado direito, pelo átrio, tá bom? Vai para os ventrículos do lado direito
e aí vai para o pulmão. Olha lá, a saída dele, azul para os pulmões, tá bom? Porque esse sangue tem gás carbônico, então eu preciso trazer oxigênio. Ele retorna para o átrio esquerdo, já com oxigênio, vai do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele manda para todo o corpo. Esse é o coração. Vamos lá? Agora vamos ver como funcionam os vasos sanguíneos? Os vasos sanguíneos, isso é muito importante vocês observarem. O que é o vaso sanguíneo? Nós temos dois tipos de vasos sanguíneos. Artérias, né, que são responsáveis pelo transporte do sangue, que sai do coração para todos os órgãos, são as artérias. Mas também nós temos uma função muito importante. Essas artérias, elas são ricas em oxigênio, tá bom, gente? Ela transporta esse sangue para toda outra parte do corpo, e aí são as artérias pulmonar que levam o sangue do ventrículo direito para o pulmão. Tudo bem? É um pouco complexo? É, mas se nós prestarmos atenção, nós vamos entender que as artérias, elas são ricas em oxigênio, e a artéria pulmonar, ela leva o sangue do ventrículo direito para os pulmões, tá bom? Em outra condição, nós temos as veias. Quais são as veias? Qual é a função das veias dentro da nossa circulação do sangue? Elas são responsáveis pelo transporte do sangue de volta ao coração, tudo bem? As artérias, ela vai trazer esse sangue, vai levar esse sangue, e as veias, elas são responsáveis pelo transporte do sangue para de volta ao coração, tá? Elas têm essa função. Avançando mais um pouquinho, você vai observar que nós temos também uma situação que vocês precisam observar a diferença, né? Nós temos uma diferença entre artérias e entre veias, tá? É o tamanho, a grossura. Por quê? Porque elas desenvolvem funções muito interessantes. Observe o movimento do sistema cardiovascular. Olha como é interessante. Eu mostro aqui para vocês, né, o movimento do corpo, e aonde você consegue perceber que nesse cardiovascular nós temos a presença do coração, deixa eu mostrar para vocês, do coração, e ao mesmo tempo, além do coração, nós temos vários vasos, que são artérias, que são veias, são alguns capilares. E qual é a função? Ele precisa fazer a circulação de todo o corpo. Avançando mais um pouco, gostaria de mostrar para vocês os vasos sanguíneos, né? São eles veias, artérias e capilares. Nós temos as artérias, deixa eu mostrar para vocês as artérias, de uma outra cor. Temos as veias, e aqui nós temos uma rede de capilar, né? São redes menores, vasos menores que vão capturar o gás carbônico e nutrir, levando o oxigênio. Esses são os vasos, a função deles, né? O fluxo sanguíneo, observe o fluxo sanguíneo nesses vasos. Você vê que ele percorre em todos os vasos, e aí eles fazem uma coisa interessante. Eles vão percorrendo nos vasos, né? Artérias e veias, fazem essa troca e segue o fluxo do sangue. Isso é importante você entender que esse fluxo sanguíneo, ele tem uma função, vai nutrir, vai levar oxigênio e vai trazer gás carbônico, tá? As válvulas, vamos ver como que são essas válvulas? Por que tem essas válvulas? E aqui é uma veia. Por que eu sei que é uma veia? Porque as válvulas desse tipo aqui são geralmente presentes nas veias. Por quê? Porque as veias não podem permitir que esse sangue vá e retorne. Então, as válvulas se fecham para poder esse sangue não retornar. Vamos lá outra vez. Vocês estão vendo?
que as válvulas abrem e fecham? Elas fecham porque esse sangue que foi, ele não pode de forma alguma ter outro sentido. Ele só tem o sentido de ir para frente. Ele não pode voltar. E ele não volta, sabe por quê? Porque as válvulas se fecham. Quando ele lança, você observa que ele faz o fechamento, tá? Isso são nas veias, porque elas não têm uma musculatura muito apropriada, muito forte, como tem as artérias. Então, o que se pensou, né, a inteligência do corpo, que essas válvulas vão fazer a retenção para esse sangue não voltar, para que esse sangue não volte. Por isso que a gente apresenta aqui para vocês a ida do sangue dentro de uma veia e a válvula que não permite esse sangue voltar. Tudo bem? Agora, nós vamos para o trajeto do sangue, né? Como que ele faz esse trajeto? Apresento para vocês agora uma coisa bem interessante. Vocês precisam entender que na circulação do sangue, eu tenho pequena circulação, tá bom? Por que é pequena circulação? Porque o pulmão não está bem próximo ao coração, então é pequena circulação porque esse sangue vai fazer o trajeto do coração para o pulmão, muito próximo. Eles estão bem próximos. Então, essa é a pequena circulação. Qual é a pequena circulação? O sangue rico em gás carbônico passa do coração para os pulmões, tá bom? E se oxigena. Nesse momento entra o oxigênio e esse sangue retorna para o coração, tá bom? Essa é a pequena circulação, porque a circulação dele é bem próxima, bem pequena. Mas nós temos a grande circulação. O que é a grande circulação? É quando o sangue faz o trajeto mais longo. É quando o sangue oxigenado sai do coração para as diversas partes do corpo e depois ele retorna. Se ele vai para as diversas partes do corpo, ele vai percorrer uma trajetória muito grande, uma distância maior. Então, ela recebe o nome de grande circulação. Tudo bem? Fácil, não é? E aí eu aponto para vocês um esquema. Por que é legal estudar com esquema? Porque você observa, olha de vermelho aí, pequena circulação. Vocês estão observando a pequena circulação? É a circulação que o sangue faz do coração para os pulmões. Eles não estão ali próximo, o coração e o pulmão? Então, é a pequena circulação. Mas, quando essa circulação, ela precisa sair do coração e fazer o trajeto em todas as células do corpo, ela já recebe um outro nome. Ela recebe o nome de grande circulação, né? Ou a circulação sistêmica, porque o coração vai ter que dar conta de levar oxigênio, né, e nutrientes para todo o corpo. Então, é a grande circulação, né? Que é fácil, esse esquema nos deixa mais incompreensível. Então, avançando mais um pouquinho, eu quero apresentar para vocês que o coração dos vertebrados, nós já estudamos vertebrados, lembram? Quem são os vertebrados que nós estudamos? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Olha como eles são diferentes. Dependendo da classe de animal, esse coração é diferente. O que vocês observam aí? Que existe diferença desses corações muito pela adaptabilidade de cada classe. Olha o peixe. Por que ele tem só duas partes? Ele só tem um átrio e um ventrículo. Ele só tem duas cavidades. Os anfíbios, eles já têm 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, tá bom? Os peixes, nós já temos 4 cavidades. As aves, 4 cavidades e os mamíferos, 4 cavidades. Tudo bem? Os peixes são os únicos que têm 2 cavidades, porque é uma troca gasosa que é feita nas brânquias, né? Então, favorece muito os peixes. Na frequência cardíaca que eu preciso apresentar para vocês, dizer para vocês que a frequência cardíaca ela tem variações, mas o normal de um batimento cardíaco ele pode ir de 60 a 100 batimentos por minuto, tá bom? Mas pode também variar com a idade ou com a atividade física ou com alguma questão de doença cardíaca, tá, gente? Pode ser um estresse, pode ser um cansaço, pode ser a medicação, essas frequências cardíacas vão ter algumas variações. Avançando mais um pouquinho, para medir, né, a frequência cardíaca, eu gostaria que vocês, com os seus dedinhos da mão direita,
colocasse bem próximo ao pescoço do lado esquerdo, do jeito que eu vou apresentar para vocês essa imagem. Pegue os dois dedinhos de vocês, pode ser o indicador e esse maiorzinho, coloque próximo aqui o pescocinho. Tentem encontrar os batimentos cardíacos de vocês. Parem de falar um pouquinho, vamos lá. Olha lá, eu já encontrei o meu, tá bom? Do lado esquerdo, bem próximo ao pescoço, você vai ter os batimentos cardíacos, com uma frequência bem interessante. E logo, logo nós vamos trazer uma atividade, mas tentem encontrar esses batimentos cardíacos e veja por 1 minuto quantas vezes esse batimento cardíaco é percebido pela mãozinha de vocês, tá bom? Avançando mais um pouquinho, eu preciso chamar vocês para o nosso exercitando. Vamos exercitar tudo que nós conversamos hoje? Vamos para as nossas atividades? Vamos para o nosso exercitando. Primeira questão. Dos grupos descritos a seguir, qual apresenta coração formado por apenas um átrio e um ventrículo? Olha lá, eu mostrei para vocês naquelas imagens. Qual é o grupo, né, dos animais que apresentam o seu coração com apenas 2 cavidades, formada por um átrio e por um ventrículo? Aí eu trouxe opções para vocês. Letra A, peixes, letra B, anfíbios, letra C, répteis e letra D, aves. Tá bom? Essa é a nossa primeira questão, nosso primeiro desafio. A nossa segunda questão, vamos lá, ele faz o seguinte questionamento. Vamos encontrar os batimentos cardíacos, que foi esse que nós já concluímos agora, no nosso pulso ou no pescoço e verificar os batimentos cardíacos. Ele pode ser identificado no pulso ou no pescoço. Sabendo que, dependendo da idade, teremos batimentos cardíacos diferenciados, tá bom? Então, essa questão, eu trouxe outras opções. Agora, vamos contar quantas vezes você sentiu no pulso ou no pescoço os seus batimentos cardíacos. Em 1 minuto, tá? Façam essa conferência em 1 minuto. Marque a alternativa que mais se aproxima dos batimentos por minuto que vocês encontraram. Considerando que vocês estão com uma faixa etária de 10 a 12 anos, tá bom? Então, isso pode ter uma variação. Eu trouxe 2 alternativas para vocês. A letra A, que vocês possam encontrar batimentos que possam ir de 120 a 140, na letra B, de 80 a 100, na letra C, de 70 a 80 batimentos por minuto, e letra D, eu dou uma opção de 50 a 60 batimentos por minuto. Verifiquem e marquem qual é a questão que vocês conseguiram alcançar esses batimentos, tá bom? Nós temos esses 2 desafios para vocês.
Vamos lá, gente. Observando aqui, a primeira questão que nós colocamos para vocês, um desafio. Foi perguntado, dos grupos descritos a seguir, qual apresenta o coração formado por apenas um átrio e um ventrículo? Lembra das imagens que nós conversamos? Qual é o grupo que apresenta apenas duas cavidades? Aí, eu coloquei aqui para vocês, e eu tenho certeza que vocês conseguiram marcar a resposta correta. Os peixes são os únicos animais que têm duas cavidades, que são os átrios e o ventrículo. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse, muito bem, vocês marcaram, são os peixes. Letra A. Para a próxima questão, segunda questão, olha lá, vamos lá se vocês conseguiram. Vamos encontrar os batimentos cardíacos no nosso pulso, né? No nosso pulso, pode ser no braço aqui, próximo ao pulso, ou no pescoço. Verificar se os batimentos cardíacos, sabendo que, dependendo da idade, teremos batimentos cardíacos diferenciados, tá bom? Tem outras questões que podem dar diferença. Vamos lá. Quais foram os desafios? Agora vamos contar quantas vezes você sentiu o pulsar dos teus batimentos cardíacos por 1 minuto. Marque a alternativa que mais se aproxima dos batimentos que você encontrou. Lembrando que você tem uma idade de 10 a 12 anos, tá? Colocando aqui as alternativas, eu coloquei para vocês a alternativa A, 120 a 140, B, de 80 a 100, a C de 70 a 80 e a letra D de 50 a 60. Né? Vocês conseguiram observar quais foram as questões que vocês marcaram. Eu pedi para vocês marcarem apenas uma. Qual foi a questão que você marcou? Qual foi que você conseguiu? Na idade de vocês, eu tenho garantia de que vocês chegaram nesses batimentos. Pode ter uma variação, mas ficou entre 80 a 100 batimentos cardíacos. Vamos ver o resultado? Muito bem. Letra B, de 80 a 100 batimentos cardíacos. Vamos fazer um resumo da nossa aula de hoje? Preciso resumir esse material com vocês. Vamos lá? Vamos para o resumo da aula? O que nós conseguimos no resumo de hoje? Vocês viram que a circulação do nosso corpo, ele é bem interessante e que tem órgãos envolvidos nesse sistema cardiovascular, né? E hoje nós conversamos e apontamos alguns órgãos. O coração é importante, pulmão é importante, vasos e o sangue também, né? Que faz todo esse transporte. E aí esses órgãos são órgãos frequentemente do sistema cardiovascular. Mostrei o coração para vocês, né? Nós temos esses estudos dos vasos e o estudo de hoje foi sobre o sistema vascular. E é um sistema dos animais, tá? O que é muito importante também nesse resumo é entender, é compreender que o sangue circula. E o sangue circula numa condição de levar oxigênio para as células e de trazer o gás carbônico dessas células, para poder fazer a troca no pulmão, tá? E quem faz esse trajeto nesse sangue? São os vasos. Os vasos, ele me dá condição, aqueles dois vasos que nós conversamos, artérias e veias, né? E também tem os capilares, que também dá a condição de que esse sangue circule, tá bom? Então, isso dentro do nosso organismo. Uma outra condição que eu mostrei para vocês é que o coração, com aqueles batimentos cardíacos, ele faz sístole, que é quando ele lança, ele contrai, é o momento dele lançar o sangue para fora. E a diástole, quando ele relaxa e o sangue chega vindo do resto do coração, do corpo ou também do pulmão. É aí a diástole. Sístole ele contrai, diástole ele relaxa, tá bom? Isso é bem interessante nós percebermos. E aí eu mostro para vocês também os vasos, né? Os vasos sanguíneos, artérias e hortas, e aí a rede capilar, que faz a capilaridade para distribuir oxigênio para as células e, ao mesmo tempo, trazer de volta para esse corpo, para fazer a troca, o gás carbônico, tá? As vermelhas eu coloco para vocês as artérias e as de azul as veias, né? São esses dois vasos muito importantes nessa situação. Batimentos cardíacos,
né? Vocês viram que tem ponto estratégico no corpo que fazem esses batimentos cardíacos e eu consigo captar esses batimentos cardíacos, até para saber se a minha frequência está dentro de uma condição. Aí eu peço, como resumo de hoje, também que os pais, né, os responsáveis das nossas crianças, que também acompanhem esses estudos, né? Tentem acompanhar e dar condição e apoio para que eles compreendam e que façam leituras do assunto, né? Sistema cardiovascular, ele é um complexo, mas o que nós conversamos hoje foi o básico. Então, se eles conseguiram captar, absorver o que nós conversamos hoje, eu peço a ajuda de vocês para que vocês também fiquem no apoio, né? Para que eles façam outras leituras. Isso é muito importante as crianças entenderem como é que se dá o funcionamento do nosso corpo, nessa condição de entender como que o sangue circula, tá? Até para nós, numa emergência, sabermos aonde, em que lugar do corpo eu consigo ver se a minha frequência cardíaca está normal, né? Por uma situação de desmaio. Eu posso ver, como nós mostramos, no pescoço ou no pulso, de repente, perceber qual é a nossa frequência cardíaca e ver que os batimentos cardíacos estão numa normalidade. Numa urgência, nós podemos fazer isso, tudo bem? Vamos para as considerações finais. Nós vamos para as considerações finais. Eu preciso conversar com vocês, porque vocês precisam entender, né, da importância do que nós tratamos hoje sobre o sistema cardiovascular. Essas considerações finais são muito importantes, porque é o momento que a gente conversa, é o momento que nós pedimos apoio para que esse estudo de vocês sejam feitos também através dos livros, né? O sistema cardiovascular, ele é um pouco complexo, mas é importante que vocês observem que esse é um sistema muito importante, né? Numa condição de um desmaio, numa condição em que você percebe que tem uma tontura, você consegue, com esse estudo, perceber se os batimentos cardíacos do teu coração, ele está dentro de uma normalidade. Professora, como que eu observo? Do jeito que nós conversamos hoje, ou no pulso, ou colocando os 2 dedinhos no pescoço, aqui do lado esquerdo, eu consigo perceber e fazer a contagem desses batimentos cardíacos, que vai me dar uma aferição da frequência. Então, com a aula de hoje, espero que vocês tenham conseguido entender, né? Um sistema um pouco complexo, mas é muito importante que vocês entendam como que funciona isso dentro do meu corpo. Nós teremos a nossa próxima aula e aqui eu me despeço de vocês, pedindo que estejam com saúde. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula.